Olá, amigos e amigas do Tamer 360. Hoje estamos recebendo no nosso programa Mauro Morelli, que é estrategista da Davos Investimentos, e vamos falar um pouco sobre o cenário político do Brasil, cenário de investimentos aqui no Brasil, se os juros passa a ser uma boa opção ou não, investimentos no exterior, em que lugar do mundo colocar o seu dinheiro, na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, o que fazer para tentar passar por esse processo de turbulência que a gente está vivendo. Mauro, obrigado aqui pela sua presença no nosso programa. E o cenário econômico e político está em efervescência no Brasil, né? A questão da pandemia que a gente vive desde o ano passado, a questão da condução política desse processo, toda a discussão que parece que está sendo antecipada de um cenário de 2022. Tem muita coisa para a gente falar hoje sobre esse mundo de assuntos. Mas eu queria iniciar a conversa com você abordando uma coisa que a gente acha que é fundamental, que é exatamente a questão política. Quer dizer, como é que a política está envolvendo toda a questão econômica e sanitária do Brasil. Como é que você está vendo todo esse movimento, né, de ajuste do Executivo com o Legislativo, o STF tomando uma medida de anular o julgamento do Moro? Quer dizer, como é que você está vendo todo esse imbróglio todo que a gente está vendo? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Obviamente, a gente vê todo esse imbróglio com muita atenção, porque isso impacta não só a eleição, mas também impacta a percepção do chamado risco Brasil. Quanto mais a gente volta a discutir assuntos do passado, esses assuntos são revistos, reanalisados e principalmente modificados, independente efetivamente aí do juízo de valor dessa modificação, tudo isso faz com que a gente tenha um aumento do risco Brasil, um aumento da incerteza, e isso para o país e para o investidor internacional não é nada positivo. Então, eu vejo com olhos bastante atentos e críticos. A volatilidade no país dos ativos brasileiros tem aumentado, isso ficou bastante claro aí nas últimas semanas. A discussão da eleição de 2022 foi antecipada já após toda essa discussão do que aconteceu do STF, e isso está agora já na mesa e deve continuar aí pelo menos pelos próximos 18 meses, até que a eleição se consolide com um vencedor. Então, como eu costumo dizer, parece que o ano de 2021 não existiu, né? O ano de 2020 continua presente, infelizmente, pela pandemia, e o 2022 já antecipou por causa da eleição. Então, a gente tem aí um ano de 2021 ensanduichado nessas duas realidades atuais. Então, isso que preocupa, né, Mauro? Porque se você olhar 2021, a gente sabia que ia ser o ano da vacinação, né? O ano em que as pessoas iriam se imunizar de alguma maneira. Isso de alguma maneira isso vai acontecer. Mas a economia não vai deslanchar. Tudo indica que a gente vai continuar patinando. Não sei quais são os indicadores, as previsões que vocês trabalham aí na Davos. E 2022, que seria o ano da recuperação, também terá um cenário político muito intenso, com uma polarização, aparentemente, entre esquerda, extrema esquerda e direita, e isso pode atrapalhar mais ainda o ano de 2022. Então, a gente ficaria praticamente mais um mandato, aí, de um novo, já vimos de um mandato anterior ruim, mais 4 anos ruins desse novo presidente. Só voltaremos a ter uma perspectiva a partir de 2023, é isso? Olha, esse seu cenário é possível. Eu acho que ele ainda hoje é um pouco pessimista demais, mas sim é bem possível. O que eu acho é que o que a gente tem é uma postergação nesse primeiro momento, pelo menos nesse primeiro semestre, da retomada. Acho que ainda dá para ser um pouco otimista para o segundo semestre de 2021. 2022 vai depender, sim, do ruído político e como isso for alinhado. Então, talvez a gente tenha uma situação um pouco mais complicada, principalmente no segundo semestre. Então, talvez, ainda tentando ser um pouquinho mais otimista, no segundo semestre desse ano e o primeiro semestre do ano que vem, talvez a gente possa ter um crescimento melhor. E lembrando, né, quer dizer, não foram só os últimos anos muito ruins, foram a última década, né? A gente teve mais uma década perdida que terminou em dezembro do ano passado, no qual o Brasil não cresceu nada. A gente tem exatamente o mesmo PIB de 2010, o que é extremamente alarmante, e era muito importante que as pessoas entendessem isso e valorizassem isso no momento onde
a pandemia, e a gente torce para que isso ocorra o mais rápido possível, e a pandemia ficasse para trás. Então, antes de entrar no mercado financeiro, tem uma coisa que eu costumo falar, que um país não quebra, quer dizer, ele pode até quebrar, mas um país empobrece, né? E o que nós estamos vendo nesses últimos 10 anos que você comentou é um brutal empobrecimento do país. Quer dizer, as pessoas estão consumindo menos, estão viajando menos, estão se educando menos. Quer dizer, essa é uma situação que preocupa e a gente tem que virar isso. E um movimento não é só dos políticos, é da sociedade como um todo, né? Concordo totalmente. Obviamente, isso é uma discussão extremamente importante, ela só não é mais urgente porque estamos vivendo uma pandemia, então a pandemia domina com razão toda a discussão, mas como eu disse, passado esse momento, a gente imagina que isso vai acontecer ainda esse ano, a gente tem que discutir várias coisas entre elas, essa que você colocou muito bem. E assim, a gente tem vários exemplos no mundo que isso acontece, né? A Argentina, aqui do lado, lembrando, no início do século passado, a Argentina era uma das 5 maiores economias do mundo. Vê o que aconteceu hoje. Então, e ela, se não quebrou, mas pelo menos renegociou a dívida centenas não, mas várias vezes. Várias vezes. O que é também assustador. Então, é exatamente isso que você falou, e infelizmente esse é um risco que o Brasil tem corrido, né? A minha geração viu algumas décadas perdidas, né? A gente imaginava que só a década de 80 teria sido perdida, agora a década de 2010 a 2020 também foi uma década perdida, e o Brasil, como sociedade, tem que analisar isso, entender que temos que fazer alguma coisa, porque senão a gente vai crescer cada vez menos e vamos ficar cada vez mais dependente dos bons humores da economia mundial e sempre remando para trás, né? Agora, Mauro, falando um pouco assim do universo dos investimentos, tá? A gente está percebendo um movimento do Banco Central. Ele trouxe essa taxa de juros de 14 e alguma coisa para 2%, a menor da história do país. Parece que houve um certo arrependimento, uma avaliação, e começa a ter um movimento de subida de taxa de juros, né? E foi até acentuada, 0,75 na última reunião do Copom. Primeiro, você acha que esse movimento é um movimento que veio para ficar? Até onde ele vai? E quanto isso impacta a orientação que você dá na montagem da carteira de investimento aí das pessoas que estão com o dinheiro alocado na Davos? Olha, a discussão se o 2% era correto ou não é uma discussão longa e eu diria até meio acadêmica, tá? Mas todo mundo concorda que aquele 2% não era um número sustentável. Por quê? Porque o juro neutro no Brasil é alguma coisa perto de 6. Então, realmente, a gente estava muito abaixo do juro neutro. Se era justificável ou não, se era prudente ou não estar tão abaixo, aí a gente pode discutir em outra oportunidade. Mas era claro que sim, em algum momento a gente deveria retornar para o juro neutro, próximo ao juro neutro, e é isso que aconteceu esse ano. O Banco Central foi, na minha opinião, muito correto, ele aumentou 0,75 para tentar minimizar o impacto fiscal que a gente tem visto, já adiantou que na próxima reunião deve subir pelo menos mais 0,75, então ele já deu um choque, pelo menos na curva de juros de 1,5, que é bastante positivo, e eu acho que isso sim veio para ficar. A gente vai estar convivendo com o aumento de juros aí, pelo menos até o final do ano, no que eu chamo a primeira parte desse ciclo de alta. Esse ciclo de alta não vai terminar, pelo menos a primeira parte, ou o primeiro ciclo de alta não vai terminar no juro neutro. Ele mesmo falou, do qual eu acho que está corretíssimo também, que ele vai terminar um pouco abaixo, porque ele ainda vai ter incentivo, vai incentivar a economia mesmo naquele momento, porque faz sentido que a economia brasileira ainda não está a plenos vapores, como a gente já comentou anteriormente. Então, eu acho que esse primeiro ciclo vai terminar aí alguma coisa perto de 5, talvez um pouquinho abaixo, ver como a inflação se comporta, ver como a economia está crescendo ou não, e aí a gente começaria um segundo ciclo para terminar muito mais próximo, talvez até acima do neutro, entre 6 e 6,5. Então, eu vejo duas pernas aí, uma de agora até algo perto entre 4,5 e 5, e a segunda de 5 até 6, 6,5. E isso você acha, na sua opinião, quer dizer, hoje o investidor tem que olhar, então, uma aplicação mais pós-fixada, esperando uma subida dos juros, uma pré. Como é que você vê, como é que isso afeta a vida do investidor que está, nesse momento, procurando alternativas em renda fixa? Olha, eu num ciclo de alta,
para um investidor comum, para um investidor não profissional, quando eu falo profissional, que não trabalha no mercado financeiro profissionalmente falando, eu não recomendo ativos pré-fixados, porque a gente nunca sabe a gente só sabe a posteriori onde começou, a gente só vai saber a posteriori onde terminou, não fica claro qual que vão ser os passos, os degraus. Então, claramente, isso é uma função de um gestor profissional. Então, nesse caso, o mercado de pré, eu aconselho os meus clientes a ficarem fora. No mercado de pós-fixado, quando eu vou para CDI, o CDI, apesar de ter subido 0,75, ele ainda está muito abaixo da inflação. A inflação para o ano de 2021 já tem gente projetando 5, talvez até um pouco mais. Ou seja, nós estamos ainda o CDI, olhando de hoje, não estou comparando muito laranja com laranja, mas o 2,75 ainda é um pouquinho menos, um pouquinho mais da metade da inflação. Então, não é uma inflação, não é um rendimento ótimo. Obviamente, isso vai subir até o final do ano, obviamente, essa conta tem que ser feita em dezembro e não agora, mas já dá uma noção clara de que o CDI não é algo que brilha muitos olhos. Dado tudo isso, o que a gente tem que recomendar apesar da volatilidade, apesar do grau de incerteza, ativos indexados à inflação, principalmente ativos mais curtos, de 3 a 5 anos, apesar da volatilidade e apesar do aumento dos juros, ainda nos parece um bom risco-retorno. Então, nesse caso, a gente, na parte de renda fixa, a gente gosta de ativos indexados à inflação de 3 a 5 anos. IPCA mais alguma coisa para quem está nos ouvindo, procurar um título atrelado ao IPCA, mais uma taxa de juros, no máximo 3, 4 anos, é isso? É isso aí. É isso aí, exatamente. Agora, renda variável, cara, esse é um universo que parece que a tendência se perdeu, né? Quer dizer, a Bolsa vinha começando a querer dar um ar de ter uma tendência, não que ela suba todo dia, mas a tendência parecia ser uma tendência mais consistente, e isso se perdeu nas últimas semanas. Como é que você está vendo Bolsa Brasil e Bolsa no resto do mundo? Quer dizer, quais são os locais onde você acha que há espaço para crescimento? Acho que esse ponto é muito legal, porque o brasileiro, assim como muito investidor do mundo, ele tem um bias, ele tem um viés de investir no próprio país. Só que no caso do brasileiro, é um viés muito alto, a gente está muito acostumado a investir no Brasil. E hoje em dia, isso já não é justificável. A gente tem vários fundos, várias opções de investimentos globais. E quando a gente fala em bolsa, a gente deve ser um assunto obrigatório a gente ver a possibilidade de investir em risco acionário fora do país. E aí, se a gente olhar para fora, a gente vai ver que tem algumas oportunidades que são interessantes, principalmente na Ásia, toda a transformação que a China está ocorrendo, o crescimento, a China está a passos largos para se tornar a principal economia do mundo, e quem investir lá pode surfar um pouco essa onda, essa transformação, então algo tem que ser analisado. O Sudoeste Asiático é uma região emergente muito importante, que tem surfado também a onda de tecnologia, seja com componentes, seja com empresas de internet, então também é algo interessante. Então, se a gente olhar para isso, a gente fica muito, ou pelo menos um pouco mais otimista para ativos em bolsa. Tá? Então, eu efetivamente gosto muito desse tipo de investimento. No Brasil, eu concordo com você. No Brasil, a situação complicou bastante por tudo que a gente já falou. Inflação, juros, política, pandemia, principalmente, e o cenário ficou um pouco mais conturbado. A vantagem desse momento é que os preços estão bastante atrativos. Então, se você olhar o preço da ação brasileira comparado com outras no mundo, você vai ter vontade de comprar, mas é porque o risco também está bastante alto. Então, nesse caso específico, vale a pena olhar com lupa qual ação comprar, qual fundo comprar, qual gestor, porque vai ser muita situação, como a gente fala no mercado financeiro, muito stock picking, muito cherry picking. Eu vou ter que escolher com cuidado qual ação, qual ativo para investir nesse caso. Agora, para a gente encerrar nossa conversa, Mauro, já é possível comprar esse tipo de papel? Você falou Ásia, você falou ali o Sudeste Asiático, Estados Unidos também me parece que pode ser interessante. Você pode comprar esse papel hoje em reais aqui no Brasil? Pode. Sem correr o risco cambial? É possível isso? Você pode escolher, inclusive, se quer ou não correr o risco cambial, se quer investir nos Estados Unidos, na Europa ou na Ásia.
várias plataformas de investimento disponibilizam isso, vários bancos disponibilizam isso. Um fundo brasileiro normal que, em vez de comprar ações na B3, vai comprar ações em Nova York, em Paris, em Hong Kong e assim sucessivamente. Então, sim, isso está extremamente disponível, muito simples, muito fácil, muito acessível e que o investidor tem que olhar com bons olhos essa opção. E você pode escolher o índice ou você pode escolher até setores de economia asiática, chinesa? Tem para todos os gostos. Tem setor tecnologia, tem setor regional, não setor, mas tem fundos regionais, você tem fundos especificamente focados na China, por exemplo. Então, sim, você tem todas essas alternativas e você tem um leque muito interessante de fundos. Fundos mais próximos do índice, menos próximos, fundos mais atrelados à renda fixa, se não quiser correr risco de ação, fundos mais do que a gente aqui no Brasil chama de fundos multimercados, internacionalmente é conhecido como hedge funds, fundos que correm risco cambial, que não correm risco cambial. Então, isso tem que estar realmente no leque, no menu de opções de investimento para o investidor brasileiro. Tá bom, Mauro, eu queria agradecer muito aqui a sua participação no nosso programa. Acho que a gente tem que falar um outro programa só dentro da parte de investimento no exterior. E já fica esse convite para uma próxima oportunidade. Obrigado, viu, Mauro? Abraço. Um prazer, estou sempre à disposição. Eu que agradeço. Felicidades.